Fala, meus holders favoritos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius e você está no canal Investindo aos 30. O pessoal sempre me fala, Álvaro, fala mais sobre fundos imobiliários, você fala muito pouco, você não gosta de fundos imobiliários. Então eu resolvi trazer aqui semanalmente um conteúdo sobre fundos imobiliários, que eu vou chamar de Drops sobre fundos imobiliários. Drops são vídeos curtinhos, onde eu vou poder falar ou sobre um fundo imobiliário específico, ou algum acontecimento, ou um vídeo educativo, como vai ser esse aqui, onde eu vou falar sobre as diferenças entre a gestão passiva e a gestão ativas em fundos imobiliários, tá? Mas eu só vou continuar fazendo essa série se você gostar, se você acha que faz sentido, para não gastar energia à toa, nem a minha, nem a energia de vocês aí. Então, comentem o que vocês acham aí, se eu devo continuar a fazer esses drops sobre fundos imobiliários aqui no canal Investindo aos 30, tá? Já aproveitar e, como sempre, pedir para você deixar aí o seu like. Quando você deixa o like, você ajuda muito o canal a continuar crescendo, tá bom? Bom, então aqui no nosso primeiro drop sobre fundos imobiliários, a diferença entre gestão ativa e gestão passiva de um fundo imobiliário. E esse é uma coisa muito importante que você tem que saber. Originalmente, os fundos imobiliários, a grande maioria era uma gestão passiva. Isso vem mudando, tá? Então hoje a grande maioria aí são fundos de gestão ativa. Então qual que é a função de um gestor, independente se ele é ativo ou passiva? Ele é responsável pela troca de ativos do portfólio, né, da carteira dele, de imóveis no caso, ou de, se for fundo de papel, o portfólio ali de CRI, de LCI, LCA, etc. Ele renegociar contratos, avaliar a necessidade de reformas, né, nos imóveis. Então essa gestão pode ser ativa ou passiva, e as pessoas confundem muito, achando que o gestor passivo ele só fica olhando os acontecimentos, enquanto o gestor ativo ele fica ali sempre trocando portfólio. Não é bem isso, tá? O que a Ambima define sobre gestão ativa e gestão passiva? Na gestão ativa, o gestor ele tem mais liberdade para fazer exatamente essa troca de portfólio, tá? Então ele tem que pegar o índice de referência, o benchmark. Pode ser o IFIX, pode ser CDI, GPM, etc. É bom sempre ler lá o que tá dito no regulamento do fundo imobiliário, qual que é o seu índice de referência. Ele tem que pegar e tem que procurar bater esse índice. Até por isso a maioria da gestão passiva, alguns cobram a taxa de performance, porque se ele superar o índice ainda tem uma outra taxa de performance em cima, e essa é uma desvantagem de um fundo de gestão ativa. Por outro lado, é um gestor que ele vai estar sempre no mercado procurando se mover, procurando a compra de novos imóveis, alocar direito aquele dinheiro que tem no fundo para poder superar esses índices, né? E fazer ali, ele tem mais liberdade para fazer a troca de portfólio, diferente de um gestor de renda passiva, onde normalmente no regulamento já é definido quais são os imóveis que aquele gestor ele vai ter que trabalhar ali com eles, tá? Então o gestor de renda o gestor de fundo imobiliário de forma passiva, ele já tem no seu regulamento, no seu estatuto, quais são os imóveis ou qual é o imóvel que ele vai fazer ali a gestão, né? Obviamente também vai ter a necessidade de estar fazendo reformas, etc, mas isso não torna ele um gestor ativo, porque ele não tem a liberdade de ir no mercado e buscar trazer mais resultados ali para superar o benchmark, para superar o índice de referência. Na verdade, ele não tem que superar o índice de referência, ele tem que acompanhar. E aí, talvez para quem for mais conservador, mais acostumado com a renda fixa, aí o fundo de gestão passiva talvez seja até mais atraente do que um fundo de gestão ativa. Eu acho que depende muito do perfil do investidor, mas é possível você mesclar os dois aí de forma bem tranquila, não vejo problema nenhum, tá? Então, basicamente, essas são as diferenças, as vantagens e desvantagens de um fundo de gestão passiva, onde você vai acompanhar um benchmark ali, é mais parecido com uma renda fixa. Tem o risco de a maioria deles são fundos monoimóvel, né? Porque só tem um imóvel, já é definido no estatuto qual é o imóvel, ou quais são os imóveis que ele vai poder ali fazer a gestão. E no fundo de gestão ativa, você vai pagar um pouquinho mais, talvez até com uma taxa de administração maior, porque faz sentido você pagar um pouquinho mais, uma vez que o cara vai ter que o gestor ele vai ter que estar sempre movimentando ali o portfólio, vez ou outra, para poder trazer mais resultado acima do índice de referência dele, tá? Bom, como que você identifica a gestão passiva e a gestão ativa em fundos imobiliários? Eu uso o site Funds Explorer, fica aí, se você não conhece o site, fica a dica aí, muito legal esse site, tem tudo detalhadinho sobre os fundos imobiliários. Eu separei aqui o ABCP, que é um fundo de imóvel, né? Ele é um fundo monoimóvel,
do shopping do ABC. E se a gente for aqui nas regrinhas dele, a gente vai ver que é o tipo de gestão passiva, porque o gestor ele só tem esse shopping aqui, né? Não é um fundo que vai buscar superar o índice de referência, ele vai buscar a gestão desse shopping em específico. Então ele tem uma taxa de administração já fixa, um valor fixo ao mês, que é atualizado anualmente pelo índice geral de preços, aí, o GPM, tá? Então é assim que você localiza um fundo de gestão passiva. Aí eu separei um fundo de gestão ativa aqui, o HGLG, que já é um fundo de logística, né, bastante conhecido por todo mundo aí. Ele já tem um tipo de gestão ativa, uma taxa de administração ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa, mas ele não tem a taxa de performance. Então, mesmo que o gestor tenha que fazer movimentos aqui para superar o índice de referência, você não vai pagar uma taxa de performance por isso, tá? Caso ele supere. Então é importante você ler essas entrelinhas aqui de cada fundo para você saber qual que é a taxa que você está pagando, se vale a pena, né? Vamos separar um outro aqui, o Alzirão, só para a gente poder ver o que ele fala. Parece coisa besta, mas é o tipo de conteúdo que você tem que saber sobre fundos imobiliários, essas diferenças, né? Fundo imobiliário não é só você seguir dica aí e sair comprando pelo nome. Você tem que ver se faz sentido na sua carteira, é uma coisa que eu sempre bato bastante na tecla aqui, né? Ó, tipo de gestão ativa, taxa de administração 0,20% ao ano sobre o PL com o mínimo mensal de 225 mil, atualizado pelo GPM. Não tem taxa de performance, mas tem uma taxa de gestão 0,70 anos sobre o valor de mercado, tá? Então é sempre bom ver isso aqui, porque não necessariamente você pagar uma taxa maior é ruim. Então, leia o relatório gerencial do fundo, veja se ele é um fundo de, se você quer um fundo de gestão ativa, veja que tipo de movimento esse gestor faz, qual que é o índice que ele tem que superar, se ele está fazendo isso, se ele vem batendo o índice com consistência, porque se ele não vem batendo, não faz sentido você às vezes ter aquele fundo de gestão ativa, na minha opinião, porque você paga algo que é para ele poder superar, ele não vem superando, então talvez eu precise ter um fundo aí, talvez no meu perfil faça mais sentido um fundo de gestão passiva. Eu particularmente prefiro fundo de gestão ativa, os gestores de fundos imobiliários, eles pesquisa bastante sobre o gestor, se ele é um gestor conhecido, quais são os fundos que ele já teve, se ele sempre teve esse fundo, qual que é o track record dele, né? Qual que é o histórico desse gestor, isso é muito importante, tá bom? Então nesse vídeo aí, isso foram as principais diferenças aí entre o tipo de gestão passiva e gestão ativa em fundos imobiliários. Espero que tenha te elucidado de alguma forma. Se você gostou do conteúdo, comenta aí, porque pretendo trazer esses drops semanais sobre fundos imobiliários. Eu gosto muito de fundo imobiliário e eu quero trazer esse conteúdo para vocês, mas só vou trazer se fazer sentido para quem está assistindo aí do outro lado, tá bom? Quem faz o canal, quem faz o conteúdo aqui são vocês. Então nesse vídeo é isso, fico por aqui, um forte abraço e até breve.